Olá pessoal, sou o professor Alexandre Vasconcelos. Estamos trazendo hoje no nosso canal Contabilidade Sem Dificuldade o terceiro tema da nossa Dica do Mestre, versando sobre o tema patrimônio, um tema muito cobrado em concurso público. Todas as provas eles cobram o tema patrimônio e efetivamente podemos dizer que estamos entrando realmente no estudo da contabilidade. Nos nossos dois primeiros vídeos aprendemos os conceitos básicos da contabilidade, preparamos vocês e, na verdade, passamos os conceitos iniciais para que vocês pudessem avançar no estudo da nossa contabilidade. E chegou o grande dia, vamos entrar naquele tema que nós vimos nas nossas primeiras aulas, que vimos muito superficialmente, o tema objeto da contabilidade, que a resposta é o nosso patrimônio. Não há contabilidade sem patrimônio. Uma empresa ou uma sociedade, econômico-administrativa, uma entidade econômico-administrativa, só vai ser objetivo, só vai ser campo de aplicação da contabilidade se tivermos o nosso patrimônio. Então, pessoal, vamos lá, vamos conhecer todos os conceitos, o que envolve o patrimônio, para que no final dessa videoaula você possa estar preparado para responder qualquer questão versando sobre o tema patrimônio. Vamos lá? Então, o que diz aqui a nossa teoria? Patrimônio, conjunto de bens e direitos e obrigações de uma empresa ou pessoa física. Aqui o tema já traz nossos conceitos iniciais. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem ser campo de aplicação da contabilidade. Lembra lá no início? Então aqui fala bens, direitos e obrigações de uma empresa ou pessoa física, pessoa jurídica ou pessoa física. Ou seja, o conceito engloba tanto o que uma entidade possui como aquilo que ela deve. Quando falamos em bens e direitos, é tudo que ela tem. O que ela deve são as suas obrigações. Para fins contábeis, o patrimônio constitui apenas aquilo que pode ser medido em valores monetários. Muito importante, só podemos falar em patrimônio se puder ser medido monetariamente. Vamos ver daqui a pouco umas diferenças de bens, classificações de bens, que nós vamos voltar nisso aqui, ok? Os bens, direitos e obrigações, cada um tem suas definições próprias. E aqui foi apenas a primeira introdução do nosso conceito de patrimônio. Vamos lá? Bens, o que são bens? Todo mundo sabe, todos nós temos bens na nossa vida, mas para fins contábeis, esses bens não podem ser comparados com aquele que nós temos de forma pessoal. Nós temos bens que são usados na atividade fins e na própria empresa temos bens que nós chamamos de bens sem valor, são chamados bens afetivos. Nós vamos ver o importante mesmo para a contabilidade. Os bens patrimoniais integrantes do patrimônio de uma entidade são coisas que cumulativamente atendem a duas condições essenciais. Isso é muito importante, pessoal. O bem, para ser tratado contabilmente, ele tem que atender essas duas atividades específicas, essas duas condições: satisfazer as necessidades humanas e, olha aqui o mais importante, ser suscetível de avaliação econômica, ou seja, tem valor de mercado, tem preço. Logo, quando se um bem ele tem justamente essas duas características básicas, ele vai atender ao que a contabilidade precisa para atuar no seu campo de aplicação. As coisas que satisfazem a essas duas condições podem ser chamadas de bens econômicos em detrimento dos bens afetivos. Foi o que eu falei agora há pouco. Os bens afetivos, eles podem estar dentro de uma empresa, mas não serão contabilizados. Exemplo, o diretor de uma empresa tem a sua sala com todo o mobiliário. Esse mobiliário é bem econômico, ele é da empresa, mas em cima da sua mesa, por exemplo, ele tem um porta-retrato com a foto da sua família. Esse porta-retrato não é bem da empresa, é um bem dele pessoal, é um bem afetivo. Então, muita atenção, bens econômicos são contabilizados pela contabilidade. Bens afetivos não são contabilizados pela contabilidade, ou seja, ele não é o objeto fim
da contabilidade para fins de tratamento contábil. Esses bens vão se classificar em tangíveis, corpóreos, concretos ou materiais. O que é um bem tangível, pessoal? É aquele bem que existe de forma física, ele é palpável, ele existe no mundo real. São os que têm existência física, existem como coisa ou objeto. E o mais importante, são classificados, né? Quando se fala em bem tangível ou intangível, que vai ser o nosso próximo conceito, inclusive a contabilidade vai tratá-los de forma diferente na hora da sua contabilização. Um exemplo: dinheiro, mercadorias, imóveis, máquinas, dentre outros. Então, primeira classificação de distinção entre bens tangíveis e intangíveis. Joia? Olha o intangível, também conhecido como incorpóreos, abstratos ou imateriais. Não existe de forma física. Ele é abstrato e vale bem, ele vale dinheiro. Então, eu tenho que registrar porque, embora ele não tenha existência física, ele é valorado de forma econômica, ou seja, ele tem valor econômico, ele tem que ser registrado na contabilidade da empresa. São os que não possuem existência física, porém representam uma aplicação de capital indispensável aos objetos da empresa e cujo valor reside em direitos de propriedade que são legalmente conferidos aos seus possuidores. É um tipo de bem que não tocamos, mas é um tipo de bem que remunera a empresa, remunera o seu acionista ou seu sócio. E aqui nós temos direitos sobre marcas. A marca de uma empresa é valor imensurável. Ela hoje pode estar 1 bilhão e por uma crise qualquer ela pode despencar o seu valor. Isso é o que nós chamamos de intangível. As patentes, direitos autorais, dentre outros. Então, qual a diferença de tangível para intangível? Um existe de forma física, o outro não existe de forma física. É um bem abstrato. Mas o que ambos têm em comum? Ambos são registrados na contabilidade da empresa, pois tem valor econômico. Não podemos desprezar nenhum dos dois. Os dois são classificados no ativo da empresa, cada um no seu grupo. E nós vamos ver isso mais à frente. E aí temos outra classificação de bens, que são bens de uso, bens de renda e bens de venda. Vamos ver como funcionam esses três aqui, ó. Bens de uso, aqueles que em regra são utilizados na atividade fim da empresa. Marca aí no seu slide ou na sua apostila que você já ganhou por ter se inscrito no nosso canal. Você tem o nosso material teórico, então ilumina aí, ó. O bem de uso é utilizado na atividade fim da empresa. Podem ser classificados no ativo não circulante, imobilizado ou intangível, dependendo de suas classificações, se tangível ou intangível. Já vimos o que são bens tangíveis e intangíveis, já não estou mais falando grego para os senhores e senhoras. Exemplos: imóveis, instalações, móveis, benfeitorias em propriedade de terceiros, patentes, recursos naturais, depreciação, exaustão e amortização acumulada. Todos esses serão classificados no ativo circulante, né? Na verdade, no ativo não circulante tangível ou intangível. Então, o que é mais importante para que você não caia em pegadinha de concurso? Que os bens de uso, né, são utilizados na atividade fim da empresa. Isso é a pergunta de ouro em situações de concurso público. Bens de renda são aqueles que, embora sejam propriedade da empresa, não são utilizados na atividade fim. Opa, palavra-chave, olha aqui. Não são utilizados na atividade fim da empresa. Perfeito. E sim para fins de locação. Um exemplo: são classificados no ativo não circulante investimentos, que é um subgrupo do ativo não circulante. São classificados como tangíveis, participação em coligadas, obra de artes e por aí vai. Isso é muito importante. Então, bens de uso, classificado no ativo não circulante, pois é utilizado na atividade fim. Bens de renda, também no não circulante, mas não são utilizados na atividade fim.
Um imóvel que eu use a minha fábrica, ele é bem de uso. Mas um imóvel que a empresa tem no seu nome, mas ela aluga para terceiros, já é um bem de renda. Interessante aí, ó. O mesmo bem com duas classificações diferentes. Se liga nessa aí. E por fim, o bem de venda, que só é produzido automaticamente na atividade fim da empresa para que ela chegue ao seu resultado final, que é produzir e vender, no caso de uma fábrica, né? São aqueles que, embora sejam propriedade da empresa, são destinados à venda. Eu produzo e vendo. É um bem meu, tem estoque. Inclusive tem estoque desse bem, mas que vai sair mais adiante. São classificados um ativo circulante ou não circulante, realizado a longo prazo, dependendo do prazo de rotação de estoque. Se eu tiver um bem que é vendido a cada ano, se for dentro do ano, vai ficar no circulante. Se ultrapassar o exercício subsequente, já vira não circulante, realizado a longo prazo. Então depende muito do prazo de rotação de estoque. Normalmente ele é no ativo circulante. Um giro de estoque de uma empresa não demora muito. Ela também salva algumas, por exemplo, uma empresa que fabrique turbinas de avião, ela não sai vendendo, até mesmo porque é feito por encomenda, demora essa produção, mas em regra podemos dizer que ela está no ativo circulante. Olha a ideia? Estoque de mercadorias. Fechando aqui, bens. Já sabemos que eles podem ser tangíveis ou intangíveis e podem ser também bem de uso, bem de renda e bem de venda, dependendo da minha intenção. Um imóvel pode ser bem de uso se utilizado na atividade fim da empresa. Pode ser bem de renda se utilizado para fins de locação. E pode ser bem de venda se ele tiver com intenção de venda desse imóvel. Ou uma construtora, por exemplo, que trabalhe com venda de imóveis. Joia, pessoal? Direitos e obrigações. Aqui cabe uma parada para reflexão. Todos vocês que já conhecem a contabilidade vai me responder isso que eu vou perguntar. O que são direitos e obrigações? Qualquer material de internet, banca de jornal, livros vai dizer: direitos, tudo aquilo que eu tenho a receber. Obrigações, tudo aquilo que eu tenho a pagar. Parei, respirei. Ele tem razão. É isso mesmo que eu já li. Entretanto, pessoal, o que eu vou passar para vocês aqui agora é uma outra visão de direitos e obrigações que tem caído muito em concurso público, que é o direito e obrigação com a vertente jurídica. Concurso público hoje você não estuda apenas contabilidade, eles fazem aquela interdisciplinariedade onde pode buscar o conceito de direitos e obrigações dentro do conceito jurídico. E é isso que eu quero que você saia dessa aula aqui hoje sabendo e não caia mais na pegadinha de concurso. Direitos e obrigações, escrevi aqui, ó, para a melhor compreensão do conceito de direito e obrigações, vamos buscar na ciência jurídica o conceito de propriedade. É isso aqui que busca separar o bom do mais ou menos. Instituto de propriedade é composto de dois elementos. Primeiro, domínio. Eu posso ter o domínio, posso ter a posse, e o que isso afeta no conceito de direito e obrigações na nossa contabilidade? Domínio é caracterizado pela legítima propriedade. Em alguns casos, a lei estabelece certas formalidades para caracterizar o domínio sobre determinadas espécies de bens, como o registro da escritura, propriedade para propriedade imobiliária, registro de veículo na repartição de trânsito. Então, a ideia de domínio é quem tem a legítima propriedade. Mas temos a posse, que tem como característica a fruição do bem, ou seja, a utilização do bem com a finalidade de gerar frutos. Eu posso ter um imóvel, mas eu alugo. De quem é a posse? De quem está alocando o imóvel. De quem é o domínio? Do proprietário do imóvel. Estou deixando isso bem claro, que daqui a pouco eu vou dar a definição de direitos e obrigações com a ideia jurídica. Importante, muito importante. Desta forma, se sobre um determinado bem uma entidade detém domínio, sendo sua legítima proprietária,
Estando também na posse deste bem, temos então o que se chama de propriedade plena. O que é a propriedade plena de um bem? Quando eu tenho domínio, quando eu tenho bem e eu uso esse bem na minha atividade fim. Ou seja, eu tenho domínio, tenho a posse, eu tenho uma propriedade plena, não existindo vínculo desta entidade com outra entidade em relação a este bem. Ficou claro, pessoal? Então, ter propriedade plena é ter o bem e usá-lo na atividade fim da empresa, por exemplo. Por outro lado, se uma entidade é legítima propriedade de um determinado bem, mas por qualquer motivo esse se encontra em poder de uma outra entidade, surge a figura do vínculo entre duas entidades em relação a este bem. A entidade detentora do domínio, por ser a legítima proprietária, tem o direito, olha aí surgindo o nosso direito e obrigação, tem o direito de exigir que a outra entidade lhe devolva o mesmo, enquanto a entidade que está usufruindo de um bem que não lhe pertence tem a obrigação de devolvê-lo ao seu legítimo proprietário. Então, bem e direito misturando-se com domínio e posse. Portanto, podemos afirmar que isso você não vê em qualquer lugar. Isso você vai ver em poucos lugares, mas aqui no Contabilidade Sem Dificuldade você vê, olha só, direitos. Alexandre, eu aprendi que direito é tudo aquilo que eu tenho a receber. Perfeito, você está certo. Mas temos esse conceito. São bens de nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros. Aparecem no patrimônio das entidades como valores a receber. Olha aquele conceito inicial, tudo aquilo que eu tenho a receber. Mas se põe na sua prova que direitos são bens de nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros, tenho certeza que muitos iriam ratear e marcar essa como opção correta. E olha, duplicatas a receber, títulos a receber, aluguéis a receber, clientes, adiantamento feito a fornecedores e por aí vai. São contas contábeis que também serão o tópico de nossas videoaulas aqui no nosso canal Contabilidade Sem Dificuldade. E temos as obrigações. São bens de propriedade de terceiros que se encontram em nosso poder. Agora mudou o lado. Enquanto eu tinha, o direito era meu bem, posse de terceiros. Agora, ao contrário, eu tenho uma obrigação, são bens de terceiros que estão em minha posse. Aparecem no patrimônio das entidades como valores a pagar. Duplicatas a pagar, títulos a pagar, aluguéis a pagar. Olha o aluguel, eu detenho um imóvel, então se o imóvel é meu e está alugado, eu tenho domínio, é um bem meu que está em poder de terceiro. Agora, se eu loco o imóvel, eu inverti, eu vou ter uma obrigação. São imóveis de terceiros em meu poder, logo surge a conta aluguéis a pagar. Quando eu tenho um imóvel logo para terceiros, surge aluguéis a receber, fornecedores, adiantamentos de clientes e por aí vamos, ok? Logo, pessoal, temos aí essa explicação que nós finalizamos aqui, bens, direitos e obrigações, justamente para que vocês não tenham esta dúvida em certos tipos de questões que vocês vão se deparar em concurso. Joia, pessoal? E aí, para finalizar a nossa ideia desse bem, direito e obrigações, nós vamos ter aqui a equação fundamental do patrimônio. O que é a equação fundamental do patrimônio? É a equação que determina onde cada componente do patrimônio vai estar alocado. Beleza? Então nós temos a equação patrimonial como patrimônio líquido, que é onde os sócios injetam seus recursos, é igual a ativo, e quando se fala ativo é onde estão os meus bens e os meus direitos, menos o passivo exigível, onde estão as minhas obrigações. Mas como matematicamente falando, podemos mexer em equações, eu tenho também como equação fundamental do patrimônio ativo igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. É a igualdade do nosso balanço patrimonial, que se divide em ativo, passivo e patrimônio líquido.
será tópico também a exploração desse balanço patrimonial, mas daqui a pouco ele aparece aqui já, quando nós formos vermos a situação, né, as situações líquidas. Então, equação fundamental do patrimônio, ela pode vir de duas formas para vocês. PL é igual a ativo menos passivo exigível, ou ativo é igual a passivo exigível mais patrimônio líquido. Essa é a equação patrimonial que, quando cai, você não pode errar. Seguindo, demonstração gráfica do patrimônio. Eu acabei de falar, todo o meu patrimônio ele é demonstrado em uma demonstração contábil, que já vimos, temos 5 lá pela Lei 6.404, que é o nosso balanço patrimonial. Todas as empresas devem elaborar o balanço patrimonial ao fim de cada exercício financeiro. Demonstra-se o patrimônio de uma entidade relacionando-se todos os seus componentes, bens, direitos e obrigações, num demonstrativo chamado balanço patrimonial ou gráfico patrimonial. Joia? Então, onde eu demonstro o meu patrimônio? No nosso balanço patrimonial, que é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. A combinação desses 3 elementos formam o que nós acabamos de ver em equação fundamental do patrimônio. Beleza, pessoal? E aqui está ele. Nosso balanço dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo ele é o quê? A soma de bens mais direitos. O meu passivo é o meu passivo exigível, que pode ser circulante e não circulante, dependendo do prazo de recebimento. Esse ativo também se divide em circulante e não circulante. E podemos dizer que aqui eu tenho as minhas obrigações com terceiros. E o meu patrimônio líquido, que é onde está o nosso capital social. É o dinheiro ou o recurso inserido na sociedade pelo sócio. Está aqui então o nosso gráfico patrimonial, o nosso balanço patrimonial, para aqueles que não viram e estão vendo a primeira vez. A soma do meu ativo menos o meu passivo é igual a patrimônio líquido. Explorando essa ideia que nós acabamos de ver, vamos estudar já as possibilidades de situações líquidas a serem analisadas e muito cobrado em concurso. Está aí, situações líquidas patrimoniais que vocês poderão se deparar no dia a dia do estudo da contabilidade, seja para concurso, seja na sua universidade, e nela você vai ter que olhar os gráficos e interpretar se a empresa está bem, ou se está mal, se ela está zerando os seus recursos. Vamos lá. Situação líquida patrimonial é a posição financeira em que se encontra o patrimônio líquido de uma entidade. A maioria dos autores a consideram como sinônimo de patrimônio líquido. PL igual a SL. Situação líquida positiva, situação líquida negativa, situação líquida nula ou equilibrada. A maioria dos autores dizem que são sinônimos. É calculada pela diferença entre ativo e passivos. Acabamos de ver. Desse confronto podemos encontrar as seguintes situações líquidas. Atenção agora, que é de suma importância você olhar o gráfico, interpretar esse gráfico de acordo com a teoria que nós vamos ver. Vamos dar a teoria e na sequência mostramos o gráfico para vocês. Primeira delas, quando o ativo for maior que o passivo, o que eu posso subentender? O que me mostra esse gráfico patrimonial? Que o meu patrimônio líquido está positivo, favorável e superavitário. Ou seja, existe riqueza própria. Se o ativo for maior que o passivo, tenho riqueza própria. O PL vai estar positivo, então eu tenho riqueza própria. Ou seja, bens e direitos superam as minhas obrigações. Beleza? Olha o gráfico. Pode vir na sua prova um gráfico. Situação patrimonial líquida. Interprete essa situação. Aí você vai olhar que o ativo aqui está maior que o passivo. Basta ver essa linha. Tendo patrimônio líquido, ou seja, tenho riqueza própria. Bens e direitos suficientes para cobrir as minhas obrigações. Muitas das vezes vai cair na sua prova o gráfico e não a teoria. Analise o gráfico abaixo. A situação patrimonial líquida desta entidade está positiva, nula, equilibrada.
E assim vai, você já sabendo, olhou aqui, olha o ativo cobrindo os dois lados direitos. Então, quando eu pego um ativo maior que o passivo, sobra patrimônio líquido, sobra riqueza própria, tem recurso do sócio ali e mais um pouco. Ela pode se encontrar mal, essa situação pode estar ruim. Então eu digo que o ativo vai ser menor que o passivo? Pode acontecer. E nessa situação, quando acontece, eu digo que o meu PL, meu patrimônio líquido, está negativo, desfavorável ou deficitário. Nesta situação tem um nome técnico muito cobrado em concurso, que é o nosso passivo a descoberto. Ou seja, o ativo está menor que o passivo, eu não tenho recurso suficiente para pagar as minhas obrigações. Surge a figura do meu passivo a descoberto. Segunda situação líquida, olha só a fotinha. O ativo tem que se juntar ao patrimônio líquido para cobrir o passivo. Ou seja, o passivo está maior que o ativo. Ou seja, meu patrimônio líquido tem que vir para cá. E às vezes nem dá para cobrir, o sócio já está botando dinheiro na empresa. Então surge a figura do passivo a descoberto, ou seja, as minhas obrigações não têm recursos para serem pagas. O meu PL vai aparecer de forma negativa, por isso que ele pulou para cá. Joia? Nesse caso aqui, nós temos patrimônio líquido nulo ou equilibrado. Aqui já aparece para vocês o gráfico. A minha situação patrimonial líquida será nula ou equilibrada quando o ativo está igual ao meu passivo. Terceira situação, já vimos, positiva, negativa, agora ela está nula ou equilibrada, ou seja, os bens e direitos saldam apenas os compromissos com terceiros. Já engoli o patrimônio líquido, já não tem mais recurso para o meu PL. Ou seja, pessoal, uma situação de crise não seria tão ruim para uma empresa estar nula ou equilibrada. Ela não entra no prejuízo, não dá lucro, mas pelo menos está igualando ali. Tem situações, muitas das vezes, que uma empresa empata e está de bom tamanho. Não podemos reclamar. Certo? E temos a quarta situação, uma situação que não é, normal, mas pode acontecer quando a empresa nasce. Ativo igual a patrimônio líquido, passivo exigível zero, você não tem dívida. Pode acontecer isso, Alexandre? Pode. No momento em que você cria a empresa, normalmente você vem com passivo zero. Você injetou um recurso e aqui está o seu ativo, dinheiro com caixa, patrimônio líquido igual a ativo, nenhuma dívida, começamos a empresa. Então ocorre quando os valores do ativo são iguais ao do PL, e inexistindo nesses casos obrigações com terceiros. É comum? Não, não é comum. É raro uma empresa não ter obrigações, tá? Mas pode acontecer quando de sua criação. Beleza? Está aqui um exemplo: ativo 5.000, passivo exigível 0, PL 5.000, igualamos PL com o ativo. Situação muito comum se a empresa estiver nascendo naquele momento. E por último, a quinta situação líquida, quando o passivo exigível está igual ao PL, inexistência de ativos. E agora? Pode acontecer isso também? Não é normal, mas pode acontecer. Quando as obrigações com o terceiro forem igual ao PL negativo, nessa hipótese o ativo é nulo, só haverá o passivo exigível e PL negativo, ou seja, é uma situação que só ocorre quando a empresa já está se afundando, dissolvendo essa empresa, já fechando, e aí já está indo para o buraco. É normal? Da mesma forma que a anterior? Não é normal. Essa é quando nasce, essa é quando fecha a empresa, já está quebrando. Está aqui, ó, ativo zerado, 2.000 de passivo exigível com um PL negativo, porque 0 menos 2.000 igual a 2.000. Mas por que 0 menos 2.000? PL é igual a ativo menos passivo. Ativo é 0, PL é 2.000,
Logo, eu tenho 2.000 negativo no meu PL. Zerando aqui, ó, total, 0, 0. Temos que saber, né, que ativo tem que ser igual ao total do passivo, envolvendo passivo mais PL. Deu aqui 0, 0. Beleza, pessoal? Ficou clara essa atividade que nós acabamos de ver de situação líquida? Temos que olhar o gráfico e saber interpretar. As provas vêm assim. Joia? E para resumir a nossa ideia de situação patrimonial, está aí uma ilustração que eu trouxe para os senhores e senhoras. Situação patrimonial líquida é o sinal vermelho, né? A menor que P, está ruim. A situação nula está aqui no sinalzinho amarelo. E a situação patrimonial positiva é o nosso sinal verde para a empresa. Ela está bem. Então esse sinal aqui, ó, resume bem o que nós vimos de situação patrimonial líquida. Ou seja, pessoal, importante todo esse estudo que nós vimos lá o nosso patrimônio líquido, não vimos? Já sabemos o que é bens e direitos, já sabemos o que é obrigação, mas como é que eu posso afirmar que esse PL cresce ou diminui? Olha só, é muito importante isso, hein? O patrimônio líquido de uma entidade pode ser proveniente das seguintes fontes: investimentos, que é aquele dinheiro que o recurso só supõe, efetuado pelos proprietários em troca de ações, cotas ou outras participações, e ao longo da atividade da empresa, esse PL aumenta com os lucros que são retidos na entidade como forma de financiamento, uma fonte adicional de financiamento. Então, pessoal, guarda isso que é muito importante. O PL ele pode aumentar ou pode diminuir, mas as fontes, né, de injeção, de aumento patrimonial, eu posso dizer que é aquela vinda do sócio, que são os investimentos ou lucros. Tem alguma fonte que diminui o PL, Alexandre? Tem. Na hora que você apura o resultado da empresa, pode dar lucro ou prejuízo. Se der prejuízo, esse prejuízo também vai para o PL como forma de diminuição do PL. Então, a forma de aumentar investimentos e lucros e a forma de diminuir prejuízo. Joia, pessoal? Chegamos ao fim da nossa terceira videoaula, terceira dica do mestre que falou sobre patrimônio. Espero que tenham gostado. Aqueles que estão assistindo ainda não se inscreveram no nosso canal, vai lá, deixa seu like e se inscreva. Contabilidade sem dificuldade. Siga-nos também no nosso Instagram, @contabilidade sem dificuldade, porque é no Instagram que vocês recebem as atualizações, as novidades do nosso canal. Tudo que acontece no canal passa primeiro em nosso Instagram. Quem também não se inscreveu no Instagram, vai lá, siga as nossas redes sociais, que hoje está diretamente ligado ao nosso Instagram. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, indiquem para amigos, para o nosso trabalho crescer. E se você também está assistindo como primeira vez o nosso vídeo e ainda não tem nosso material teórico, vai lá, se inscreve, manda um e-mail para a gente, contabilidadesemdificuldade@gmail.com, e solicite o seu material teórico. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e bons estudos.